Bom dia, queridos. Quem não quer ser salvo? Se nos sentimos ameaçados de alguma forma, lutamos com unhas e dentes para sobreviver. Se somos acometidos de alguma enfermidade grave, não medimos esforços nem recursos para buscar a cura. Tudo em nós clama pela vida. Sujeitamo-nos a restrições da nossa convivência social, pensando em nosso bem-estar e na vida das outras pessoas, usamos máscaras, cuidamos para mantermos uma distância segura entre uns e outros, restringimos nossos encontros a um número mínimo de pessoas ou encontros presenciais nós não estamos tendo, a fim de evitar o contágio. Afinal, não queremos adoecer e muito menos morrer e também não desejamos isso aos outros. Agora, se eu dissesse que todos nós já estamos contaminados com uma doença mortal, uma doença fatal, e ainda que as pessoas estejam sendo avisadas a respeito, elas pouco se importam, deixam a vida simplesmente seguir o curso, não procuram se informar a esse respeito, não acreditam na gravidade, na fatalidade dessa doença. Trata-se da infecção instalada em nossa alma. É como se fosse uma doença congênita, ou seja, ela já vem embutida em nosso DNA. Já nascemos com ela. E essa doença da alma, mas que afeta não só a alma, afeta toda a nossa existência, o nosso corpo, mas inclusive determina a nossa eternidade no futuro, essa doença se chama pecado. Paulo diz claramente e expressa isso aqui em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. E morte aqui não se refere exclusivamente à nossa morte física, que inevitavelmente nos alcançará em algum momento da nossa vida. A morte aqui tem uma dimensão muito mais ampla. Trata-se da ausência de vida no seu sentido mais pleno. Uma vida digna, uma vida plena, abundante, completa, vida eterna. Mas espera um pouco, de onde você tirou esse absurdo aí? Quem é que disse isso? Sei que nós estamos tratando Paulo na carta aos Romanos, mas quem é Paulo para afirmar um negócio desse? Na verdade, Paulo se respalda em toda a Escritura, na palavra de Deus. O Deus eterno que criou todas as coisas e nos criou a sua imagem e semelhança, ele disse, o Senhor diz o texto em Gênesis 2,15, seguinte, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. E a narrativa bíblica nos mostra que, infelizmente, essa história não terminou bem. A mulher foi tentada pelo pai da mentira, o próprio Satanás, que procurou amenizar os desígnios de Deus. E ele diz, Gênesis 3:4, é claro que vocês não morrerão, a serpente falou para a mulher. Quem é Satanás para garantir isso? Afinal, a vida é uma dádiva exclusiva de Deus e só Deus pode mantê-la. É na dependência dele, na comunhão com ele, com o Senhor, que a vida é mantida. Voltando aos argumentos de Satanás, Gênesis 3:4, é claro que vocês não morrerão, diz ele para a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Deus sabe? E quem é o diabo que pensa que é? Arrogante, pretensioso, um enganador por excelência. O pai da mentira, Jesus o chamou assim. Ele coloca sob suspeita os atributos de Deus. Em suma, Satanás está dizendo, Deus não é confiável. Ele está escondendo o jogo. Ele não está sendo verdadeiro e totalmente bom com vocês. Há muita mais coisa que Deus está escondendo de vocês.
Pois bem, e como termina essa história? Gênesis 3, 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e ela viu que era atraente aos olhos, né? E ela percebeu que era desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que comeu também. Verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Interessante, caiu a ficha. E a vida nesse mundo nunca mais foi a mesma. Expulsos os dois do paraíso, da presença santa de Deus, expulsos para sua própria preservação, porque é impossível, como pecadores, permanecer na presença do Deus Santo, e a partir desse dia estavam sob a condenação do pecado, ou seja, pecado que é desobediência a Deus, pecado que é uma rebelião contra o Criador, a busca pela autonomia e independência de Deus. Tudo isso gera morte, morte física, espiritual e eterna. E tem solução para essa doença mortal? Voltando para Paulo, em Romanos 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, Deus nunca desejou nossa morte. A morte, é consequência de uma opção de escolher uma vida fora de Deus, independente de Deus, uma vida em autonomia a Ele. Conforme nos afirma o apóstolo Pedro, na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa de voltar, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, que ninguém morra, que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então, ainda que o salário do pecado é inescapavelmente a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça da vida eterna, está em Cristo Jesus e somente nele. Você quer se precaver contra a pior morte de todas, de uma eternidade longe do Pai? Arrependa-se. Receba este maravilhoso presente, Jesus, por meio da fé. Ele é o caminho de Deus para a nossa salvação. Amém.